Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais um dia de reflexão, mais uma semana com Jesus junto conosco, Ele que tem tanto amor e nos chama à conversão. Nesta terceira semana da Quaresma, peçamos então ao Senhor que nos ajude com o seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Neste dia de segunda-feira também lembramos as pobres almas do purgatório, que não podem rezar por si mesmas, mas que nós possamos também rezar por elas hoje, aqueles que vão à Santa Missa oferecer também pelas almas do purgatório, oferecer algum sacrifício, alguma oração específica também para estas santas almas. Irmãos e irmãs, nós temos na primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15, o episódio de Naamã, o sírio, um pagão que vai até o rei de Israel, esperando ser curado da sua lepra. Ele era um general do exército do rei da Síria, então um homem de muita importância, um valente guerreiro, porém leproso, alguém fragilizado pela enfermidade. Então o profeta Eliseu vai fazer esta graça a este homem, trazer a graça de Deus a pedido do rei de Israel e também se oferecendo como um intermediário entre Deus e os homens. Ele oferece a cura a este homem pagão. Mais bonito é a atitude que tem Naamã. Ele volta com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus, ou seja, Eliseu, e ao chegar apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Não existe outro Deus a não ser o Deus único anunciado ao povo de Israel. Este homem que era pagão, um homem de muita importância, que acreditava em muitos deuses, ele então passa a acreditar no Deus único, no Deus verdadeiro. Porque se banhou 7 vezes no Rio Jordão. Lembramos que o Rio Jordão é o rio do batismo de Jesus. 7 também são os sacramentos. 7 são os dons do Espírito Santo. 7 são os pecados capitais. Assim, este banho de purificação do homem lembra a purificação do batismo. O batismo que nos purifica dos nossos pecados. Então, meus irmãos, nós que somos batizados, que professamos a fé em Cristo, fomos mergulhados também no Rio Jordão, o rio do batismo de Cristo, o batismo dele deu o batismo a nós. Nós também precisamos professar esta fé como Naamã. Não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Precisamos dizer não a toda idolatria e cumprir o que vamos rezar no Salmo 41, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Como a corça que suspira sobre as águas, a minha alma também suspira pelo Senhor. Que nós possamos querer somente o Deus vivo, somente o Deus verdadeiro. E Jesus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, 24 a 30, vai retomar a história de Naamã, o sírio, que era um leproso, e havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu curou, levou até a cura um pagão, não o povo de Israel. Também ele recorda Elias, que ajudou uma viúva em Sarepta, na Sidônia, ou seja, uma pagã, uma estrangeira, enquanto haviam muitas viúvas também em Israel. Qual é a diferença entre Naamã
e a viúva de Sarepta. A diferença é que a viúva aceitou a palavra de Deus, a palavra do profeta, ela se resignou, então recebeu a bênção também de Deus. E qual a diferença do profeta Eliseu com o sírio Naamã? O sírio Naamã, a princípio, resistiu à proposta do batismo no Rio Jordão, 7 batismos. Então, depois ele disse sim, ele quis ser livre da sua lepra. Ele foi ao encontro da bênção, ao encontro da graça. Não ficou somente esperando que viesse até ele. Então são duas atitudes esperadas também de nós cristãos. Jesus está aqui num contexto de que as pessoas da sua própria terra, as pessoas próximas a ele, não acreditam, e Jesus não pode ali fazer milagres. Jesus não pode transformar as suas vidas porque eles não creem. Muitos cristãos também não creem, apesar de serem batizados. Infelizmente, com dor, dizemos isso. Muitos dos nossos não creem. Eles perecerão, assim como os idólatras, como os pagãos, como aqueles que cultuam vários deuses. Se não se converterem, vão perecer do mesmo modo que os pagãos. Assim como o Senhor nos alertou também no Santo Evangelho de ontem, do domingo. Meus irmãos, busquemos então esta conversão de vida e, junto com Jesus, busquemos a nossa salvação. Vivamos o nosso batismo, vivamos a salvação que vem somente do Senhor. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.